Muito bom dia. Mais uma vez retornamos aqui para esta nossa programação na série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, série esta patrocinada pela Arisp, a cujo presidente, o Dr. Flaviano Galhardo, apresenta os meus melhores cumprimentos, bem como copatrocinada pela Uniregistral, Universidade do Registro, e eu cumprimento seu reitor, meu amigo, desembargador José Renato Nalini, que aqui também se encontra presente. Meus cumprimentos a todos os que se encontram aqui, Dr. Valdecir, Dr. Mauro, que regressa aqui à casa, Dr. Ivan, Dr. Ricardo, Dr. Amanda. Hoje temos a Dra. Edelma, que acaba de chegar. Hoje temos a ausência sempre sentida do Conde Júlio, que está ajudando aí numa correição. Cumprimento também a todos que nos assistem pela via eletrônica. Em particular, quero aqui saudar três pessoas. A Tabeliã Mônica Dalla Vecchia, que está dando um apoio fundamental à realização do ENCOGE, lá no Paraná. Está praticamente organizando toda a parte administrativa do ENCOGE lá que está sendo realizado em Foz do Iguaçu. Meus cumprimentos à doutora Mônica. E também a professora Isabela Bicalho Xavier, de Miguelópolis, uma jurista jovem, mas em grande ascensão, registradora lá em Miguelópolis, que hoje está recebendo lá na sua serventia uma moça lá da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, que é também frequentadora aqui nos nossos programas, a doutora Larice Moura. Um grande valor também intelectual e que em breve estará seguramente abrilhantando as atividades registrais. Bom, como de hábito, vamos sortear na próxima segunda-feira, para aqueles que compartilharem esta exposição publicamente pelo Facebook, alguns livros. Mais uma vez, esse opúsculo muito interessante, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, 2017, obra conjunta de 3 magistrados aqui do Estado de São Paulo. A Importância de Administrar Cartórios com Indicadores, da doutora Thalita Caldas. Esse livro de poesia, nós vamos voltar à ideia também da estética registral, não é? Do magistrado Luiz Stefanini, O Viver e o Profeta, Tempos, Poemas Orgânicos, que naturalmente tinha que ser uma doação muito generosa daquele que é o presidente da Academia Paulista de Letras, o desembargador Renato Nalini, e que tinha entre seus amigos um grande poeta, foi o poeta Paulo Bonfim, recentemente falecido. Também trouxe-nos aqui o desembargador Nalini um livro que é um relatório de gestão, que não deixa de ter um interesse, porque trata de vários assuntos, entre eles alguns provimentos, temas relativos ao registro de imóveis, cobrança de emolumentos e outros assuntos de interesse, embora seja um relatório datado de 6 anos, 2012, 2013. Mas não deixa de ter um interesse histórico e atual, na medida em que isto corresponde a soluções adotadas no Estado de São Paulo. Então, chama-se exatamente assim, Relatório de Gestão, biênio 2012-2013, Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. O mesmo desembargador Nalini coordenou esse livro, Tribunal de Alçada Criminal, que é um livro de fotos, como eu já tive a oportunidade de dizer, apresenta até um cover meu aqui, né? E o Vademecum Cartório 2018, que foi organizado pela doutora Laura Porto, doutor Pedro Bragato, doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, e que teve recentemente seu prestígio confirmado, porque em um dos concursos aqui no Brasil havia necessidade de uma lei que só estava presente neste Vademecum. Então, parabenizo os organizadores desta obra. Muito bem. Vamos lá ao que viemos, registro sobre registro, número 152, é a aula de hoje, tratando ainda do tema da hipoteca, que corresponde já a uma especificação dentro do capítulo dos títulos materiais inscritíveis, que basicamente é a sequência do que está previsto no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 167, com alguma complementação da legislação extravagante. A aula de hoje, sobretudo, é para tratar especialmente de um tema, sobre o novo título
emanado do Código de Processo Civil vigente para o registro de imóveis, que é a chamada cópia de sentença. E como isso se deve considerar, quais são alguns dos elementos. Por se tratar de matéria relativamente nova, nós temos que aguardar algum tempo, temos que ter paciência para verificar como se vai consolidar o entendimento dessa matéria. O direito é sempre assim, precisamos ver como na prática isso se vai operar. Mas alguma coisa pode ser dito desde logo. Muito bem, embora eu já fiz essa referência em item anterior, aqui, o item 722, o artigo 221 da Lei Brasileira de 6.015, de 1973, número 6.015, a Lei de Registros Públicos, utiliza o advérbio somente, está lá expressamente contido no texto, para referir-se aos títulos que, em acepção formal, são admitidos a registro. E quando a lei usa deste advérbio, é efetivamente para ter uma interpretação estrita, restritiva. Quando se fala em somente, em princípio, nós devemos considerar que não cabe expansão analógica. Bom, a lei diz que somente são admitidos a registro, esse artigo 221 assim o reza, alguns títulos. E, portanto, não se pode, apesar disto, é esta afirmação que se faz aqui, compreender de modo taxativo o rol indicado nesse artigo 221, porque a mesma Lei 6.015, esse é o primeiro ponto, refere-se explicitamente a outros títulos idôneos à inscrição imobiliária. Então, no 221 fala somente se admitem, mas na mesma lei há outros títulos que não estão previstos no 221. Então, começa a ver que esse somente aí é um advérbio que falece de completa força se nós formos considerados de maneira segmentada, isolada. Assim, há a previsão de que as cédulas de crédito rural e industrial, números 13 e 14 do inciso 1º do 167, sejam também suscetíveis de registro e não estão previstas no 221. Por outro lado, como a Lei de Registros Públicos é uma lei, uma normativa de caráter ordinário, como está previsto na Constituição Federal, essa mesma lei pode ser influída posteriormente por leis de mesmo porte. Nada impede, por exemplo, que uma lei venha, que é o que aconteceu, o Código de Processo Civil cria um outro título. E portanto, derroga, quando for o caso, não se deu aqui, mas pode dar, revoga expressamente ou tacitamente o artigo 221. E também uma norma constitucional. Nada impede que uma norma constitucional crie também um outro título. De maneira que esse somente tem que ser visto com alguma ponderação. Não se trata de repudiar, é preciso que se diga, a doutrina muito prudente de que se devam compreender e interpretar de modo estrito, cito aqui entre aspas, as frases que estabelecem formalidades em geral. Carlos Maximiliano, com apoio na doutrina inglesa ou americana, chama atenção para o fato de que a lei, quando estabelece formalidade, ela deve ser interpretada de modo estrito, porque o próprio da forma é exatamente para excluir conflito pela só forma. Então, não teria sentido criar institutos de direito formal se fosse necessário revolver sempre a matéria para discutir essa forma. De maneira que as formalidades, em geral, atraem uma interpretação de caráter estrito. Nem se pode negar, como cito aqui, este grande tratadista em matéria de hermenêutica, de interpretação jurídica, de negar algum respeito e, como diz o autor Giovanni Tarello, uma particular veneração da letra, ou seja, do sentido literal. Mas isto sim é preciso proceder aqui a uma conformidade lógica, sistemática, entre, de um lado, o caráter geral restritivo da norma 221, que repulsa, efetivamente, extensões analógicas, mas, de outro lado, a possibilidade de a lei, ou seja, tanto a mesma Lei 6.015, quanto leis ordinárias dela extravagantes, quanto, eventualmente, ainda normas constitucionais, alargar o elenco de títulos acessíveis ao registro. Ou seja, a lei poderá fazê-lo. O que significa, em outro aspecto, que não depende da natureza das coisas. Há uma determinação positiva que pode concorrer aqui para alterar, influir, né, na leitura desse advérbio somente.
O que parece, entretanto, inadmissível é a previsão de que outros títulos que sejam suscetíveis de inscrever-se no ofício imobiliário estejam previstos em normativas ou supostas normativas que se apartem da repartição competencial e das formas previstas na Constituição Federal. Hoje nós vivemos um período de forte ativismo, não só judicial, isso envolve outras funções da soberania política, e no judicial também administrativo. Temos visto aí provimentos, decisões normativas, etc., criando inúmeras novidades sem amparo em lei. Muitas vezes com retíssima intenção, é preciso que se diga isso, todos nós, acredito eu, temos boas intenções e temos ótimas ideias para reformar o mundo. O problema é que a Constituição não nos dá, frequentemente, competência para isso. E temos, infelizmente, a vigência de títulos que se entendem registráveis por meio de decretos, resoluções, portarias e mesmo resoluções de provimentos de órgãos judiciários. Essa é a última palavra, resoluções, mudamos aí por decisões, para evitar a repetição da palavra. Todavia, não se vê impedimento em que uma lei posterior à Lei 6.015, e no nosso caso eu me refiro de maneira bastante específica ao vigente Código de Processo Civil brasileiro, possa instituir um novo título formal. Ou, quando o caso, um novo título de sentido material. Resolve dizer que algo que não podia ser registrado pode ser registrado. Portanto, com suscetibilidade de aceder ao registro imobiliário, de ingressar no registro de imóveis. Ou seja, uma lei nova que cria um novo título. Parece que é algo notório, manifesto. Assim, há a lista desse artigo 221, em que se lê que somente são admitidos a registro. Veja bem, somente. Apenas admitidos a registro. Primeiro, as escrituras públicas. Determinados escritos particulares. Atos autênticos de países estrangeiros com força do instrumento público. Alguns títulos judiciais. Carta de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. E quinto, contratos e termos administrativos. O nosso vigente Código Processual Civil acrescentou a cópia da sentença que se considera institutiva da hipoteca judiciária. Eu leio aqui o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 495. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Bom, quais são os temas, alguns dos quais nós já enfrentamos em reuniões anteriores, que, à luz desse dispositivo, do texto desse parágrafo 2º do artigo 495, chamam de logo a atenção. Primeiro, a forma do título. Ou seja, isso mexe com o modo possível de sua exibição. Como é que nós vamos exibir essa cópia de sentença? E lembremos aqui de algo muito importante. A jurisprudência de São Paulo, a jurisprudência administrativa de São Paulo, por diferentes motivos, e com razão ou sem razão, isso é um fato, teve uma força expansiva muito grande. Especialmente na década de 80, até meados da década de 90, a jurisprudência de São Paulo tinha uma influência nacional reconhecida. E aqui se firmou uma orientação muito sólida no sentido de que cópia de nenhum documento se registra. Isso é pacífico. Cópia não pode ser registrada. Quanto mais cópia de sentença. Sempre se pedia ou mandado ou carta de sentença. E agora surge essa novidade, ou seja, a cópia de sentença, e daí nós temos que tratar que tipo de cópia pode ser apresentada com quais cautelas. Segundo ponto, a indiferença de pronunciamento judicial que ordene ou declare algo sobre essa hipoteca judicial. Isso nós já vimos na reunião anterior, vamos voltar ao tema hoje só para reiterá-lo, que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre a hipoteca. Basta o fato da sentença, nas condições em que a sentença seja proferida, ou seja, condenatória, a uma obrigação de pagar
de caráter pecuniário, já a hipoteca estará instituída, não constituída, porque dependerá do registro. Terceiro ponto, da rogação pelo credor, a instância pelo credor. Esse ponto é um ponto altamente discutível e que, no meu modo de ver, faz emergir uma grande novidade no direito brasileiro, como veremos aqui a seu tempo. Logo ao final da aula vamos ver isso. Quarto ponto, o da observância ou não da regra do artigo 225 da Lei de Registros Públicos. A estes pontos concorre ainda o previsto no parágrafo 3º do 495 do Código de Processo Civil, que eu leio aqui. Cito: no prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informa-la ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Muito bem. Vamos, então, ao primeiro ponto, que trata da forma do título. Como vimos, prevê o vigente Código de Processo Civil a possibilidade de inscrever-se a hipoteca judiciária mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário. A lei processual, portanto, refere-se a que a hipoteca judiciária poderá ser realizada. Poderá ser realizada. Você não se emprega o verbo dever. Não é que deverá ser realizada. Mantenha a ideia de faculdade. É uma faculdade do apresentante, contra cujo exercício não pode o oficial do registro opor, primeiro, exigência de apresentação do mandado. A lei diz que bastará a apresentação da cópia da sentença. Não pode dizer, eu quero um mandado. Tampouco de carta de sentença. Tampouco ainda de certidão. É a cópia da sentença. Porque se o legislador quisesse dar continuidade ao que está no 221, teria dito, registrará a hipoteca de conformidade com os títulos judiciais. E aí nós vimos no 221 e ali encontramos a forma. Mas tampouco pode o registrador inibir que o interessado, esse é o ponto que eu ouso divergir aqui do sempre estimado e reverenciado Dr. Narciso Holanda Neto, meu estimado amigo. O registrador não pode inibir que o interessado solicite a inscrição mediante mandado, certidão ou carta de sentença. Esse argumento, a doutora Edelma lembra aqui a expressão do Admaio, ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Embora eu tenha uma certa restrição quanto a isso, nem sempre é assim, porque esse é um argumento analógico também. Mas aqui parece que cobra a razão que não se vê quebra da segurança jurídica em que se apresente um outro título. Parece que o que faz o legislador é criar um título a mais. Pode levar a cópia da sentença para facilitar. Agora, quem queira pedir a expedição de um mandado, de uma certidão, que me parece bem, ou mesmo expedir uma carta de sentença, tanto mais que o próprio doutor Narciso, veremos adiante, fala em carta de sentença particular. Ele mesmo admite que, de alguma forma, deve ter parecida, ao menos, com uma carta de sentença. Como eu dizia, o doutor Narciso diz que não pode ser outro título. Disso eu peço licença para divergir, eu penso que pode. Esse mesmo autor denomina essa cópia de sentença, como vimos há pouco, com a expressão carta de sentença particular. Por quê? Porque ele reconhece, e está muito certo nisso, que é preciso algum controle de requisitos. Então eu apanho um título lá, uma sentença, e levo sem reconhecimento de firma, sem certidão, sem nada. Então registre isso. Hoje em dia, eu me lembro, o doutor Nalini também deve ter passado por essa. Quantas vezes nós estávamos lá no Tribunal da Alçada Criminal, recebíamos alvará de soltura, eu lembro que nós não tínhamos assinado. Perfeito, muito bem escrito. Uma cópia perfeita daquele, não era nosso. Imagina agora vai levar uma falsa carta, uma cópia de sentença, sem mais. Preciso tomar uma certa cautela nisso. Então, diz o doutor Narciso, que esta carta de sentença particular, como ele assim chama, deve formar-se pelo próprio interessado. Já está falando numa carta de sentença, não é só a cópia, notem bem. Abro aspas. Com as peças suficientes para satisfazer as exigências do artigo 176 da Lei de Registros Públicos, fecho aspas, acrescentando que a cópia da sentença deve ser autenticada pelo escrivão, diretor ou chefe da Secretaria do Cartório Judicial, para atender-se ao que dispõe os artigos 216 do Código Civil Brasileiro e o inciso 1º do artigo 425 do nosso Código Civil. Essa construção aqui está ruim, viu? Vamos ver o artigo
216 e o, tá bem? Bom, eu estou de acordo com esse cuidado que é recomendado pelo Dr. Narciso Orlandi Neto. Porque o 216 do vigente Código Civil dispõe isto, olha. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. E esse dispositivo se reiterou quase à letra pelo Código de Processo Civil de 2015. Aspas, fazem a mesma prova que os originais, inciso 1º, as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Artigo 425. Bom, a despeito disto, além dessa cautela não ser exigida expressamente na regra do parágrafo 2º do artigo 495 do Código de Processo Civil, admite Narciso Orlandi, invocando o inciso 4º do artigo 425 do mesmo Código, que também se satisfaça a precaução com o fato de o advogado declarar a autenticidade das cópias. Agora, aqui é outra questão que eu sugiro muita cautela nisto. Eu acho controverso que incida essa regra no processo de registro da hipoteca. Isto, nada obstante, o disposto no artigo 15 do mesmo Código de Processo Civil, que manda aplicar as normas do processo civil, de maneira supletiva e subsidiária, aos processos administrativos, entre os quais poderiam contar o registro. Por que razão? Porque essa previsão de que o advogado possa declarar a autenticidade supõe, em linha de princípio, uma ocasião prévia de contraditório. Vamos ver daqui a pouquinho o que é que se diz aqui. Ou seja, admite-se porque há uma ocasião prévia de contraditar-se, de impugnar. E neste caso do registro não há. Ele apresenta diretamente e não há chamada de ninguém para impugnar para controle. A suposição da aplicação desse dispositivo de que possa o advogado declarar a autenticidade é de ter sido dada a ocasião de prévia impugnação. Lê-se no inciso 4º, olha bem, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Supõe que estejam no processo e que a autenticidade não foi impugnada. Agora, perante o registro, não há essa chamada do terceiro. Até porque quem responde por essa contradição inicial, por esse direito de contraditório inicial, é o próprio registrador. A ele que cabe uma impugnação inicial. Então, se ele não tiver certeza, cabe a ele impugnar, e depois não bastaria a declaração de autenticidade pelo próprio advogado. Vai-se um tanto além, porque o eminente Narciso Orlandi Neto acrescenta que se o processo for eletrônico, abro aspas, o interessado poderá materializar as peças que apresentará ao registro de imóveis e o oficial registrador conferirá a autenticidade com consulta ao processo eletrônico. Vão sendo criadas aqui algumas novidades que podem ser, de futuro, acolhidas ou não. São cautelas que eu não vejo por si sós que sejam ilegais, mas, por outro lado, não estão impostas em lei. Nós temos que ver, ainda há pouco, ontem, no julgamento do tribunal, envolvendo o município de Barbosa, eu era o relator e eu disse, olha, era uma ação de improbidade que se exigia da administração de Barbosa, que é um município promissor, lá perto de São José do Rio Preto, mas não é Washington. Eu disse, olha, exige-se de uma administração pública comportamento, de uma cidade pequena, comportamento que é incompatível com a escassez de pessoas, com a escassez financeira do município, como se nós estivéssemos tratando aqui de Washington ou Nova York. E a mesma coisa em relação aos registros, ou seja, há cartórios e cartórios. Contava-me a ministra Nancy Andrighi, nossa ex-corregedora nacional de Justiça e hoje voltando lá à terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que assim que eleita
Corregedora Nacional, procurou viajar para a comarca mais distante da cidade de Brasília, como um testemunho da atividade dela. E foi a uma comarca, efetivamente, lá no norte, bastante distante de Brasília. E ao chegar na comarca, isso ela me contou, disse, olha, fiquei maravilhada com o fato de que todos os processos eram eletrônicos, não havia nenhum processo físico. Eu falei, que beleza. A mesa do juiz era uma juíza. A mesa da juíza absolutamente vazia de processos. Fiquei encantado. Eu falei, que bom, menino. Não, peraí. Ela disse, peraí. O problema é que depois que eu elogiei muito, fiquei contente, a moça juíza chamou a ministra e disse, ministra, eu tenho que contar uma coisa para a senhora. É que nós só temos 1 hora de energia elétrica por dia. Então, nós precisamos ver essa realidade nacional. Uma coisa é admitir isto em comarcas que economicamente sejam mais desenvolvidas. Nós temos que ver a outra realidade. O muito que alguns cartórios sofrem com escassez, volto a dizer, tanto de pessoal quanto de bens materiais, não é? Em todo caso, Narciso Orlandi põe a salvo o caso do processo, que eletrônico, embora, tramite sob segredo de justiça. Situação em que a autenticação das peças deverá ser feita na origem. Há certas coisas que convém sempre um cuidado. Numa instituição que tenha por objetivo a segurança jurídica e que seja formal na sua atuação, sem querer aqui agudizar o formalismo, o formularismo, excessos, exacerbações formais, tratar a forma como algo distinto, fora da substância, a forma em separado, mas nós não podemos perder de lado que é essa segurança, a busca dessa segurança e uma certa formalidade que garante o bom êxito das instituições. Não é? O exemplo caricatural de que eu sempre me valia ao longo dos anos era esse, assim, mais simples para poder compreender, na verdade. Diz, entrar num avião e o piloto está com um parafuso na mão, diz, não se preocupem, eu não sei para que serve esse parafuso, mas vamos tocar a frente. Eu desço do avião na mesma hora. Até nem precisa fazer muito esforço, eu desceria talvez de outro modo. Né? O tornalino nem subiria. Mas a verdade é que o sistema formal tem que funcionar formalmente, sem exacerbações formalísticas, mas é preciso dar valor à forma. O que nem sempre se compreende pelos usuários, que gostariam de coisas mais singelas, mais rápidas, mais expeditas, mas isso à custa de prejuízos possíveis. Né? Nós entendemos que não haja fraudes possíveis, não haja estelionatos possíveis. Não é essa a realidade da vida, não é? Bom, é de todo indiferente para admitir-se a hipoteca judiciária, já dissemos isso. Agora vou voltar um pouquinho, eu não escrevi aqui. Você já precisa de um mínimo de garantia. É uma cópia, deve de algum modo ser objeto de uma certificação pelo escrivão do feito. É preciso esta cautela. Ainda no processo judicial, que se vai ver aquilo, muita cautela para verificar situações pendentes. Porque como não se exige o trânsito em julgado para o registro da hipoteca judiciária, nada impede, por exemplo, que antes de uma resolução de embargos declaratórios, aqui para dar um exemplo, já se apresente esta certidão no curso ainda de um prazo para a oposição de embargos. E nada impede que nesses embargos o juiz reconheça algum equívoco e altere completamente a decisão. E lá está o registrador tramitando um feito uma sentença que na verdade sequer existirá. A seu tempo que é integrada, já nem falo de recursos posteriores do tribunal, recurso da própria sentença decidida integrativamente pelo próprio juiz. Então é preciso muita cautela nisso. Por sorte, como já vimos em aula anterior, a hipoteca judicial virou, na verdade, algo sociologicamente sem grande importância. Mas, teoricamente, é preciso considerar esse ponto. É de todo indiferente para admitir-se a hipoteca judiciária, já o dissemos na exposição anterior, que haja na sentença judicial pronunciamento que declare ou ordene seu cabimento. Tampouco há necessidade de dizer que haja urgência da medida. Apesar disto, vamos repetir esse ponto, a necessidade de especialização da hipoteca, quero lembrar mais uma vez que esse é um tema controverso, uma vez que o desembargador Narciso Orlandi Neto entende que não há necessidade de especialização.
contra o meu entendimento que há necessidade disto. A necessidade dessa especialização acarreta a exigência de pronunciamento judicial sobre a especificação da garantia, quando menos para dizer sobre qual imóvel ela deve recair. Porque imagine o seguinte, uma decisão condena alguém a pagar um valor, e eu então saio com a sentença e, se não houver essa especialização, eu começo a percorrer os vários cartórios. E vou, na verdade, fazendo a hipoteca sobre todos os imóveis. Evidentemente, num alargamento que não tem nenhum sentido, uma hipoteca geral sobre os bens de alguém. Claro que é preciso, então, que se liquide, que se especialize, ao menos para dizer sobre qual ou quais imóveis a hipoteca recairá, uma vez que supondo que o valor da causa seja já o que sirva para indicar o quantum garantido. E assim o vem decidindo alguma jurisprudência pretoriana. Os senhores sabem que eu tenho essa linguagem hoje um tanto incomum no trato jurídico, que no Brasil é muito raro, de chamar de jurisprudência também a doutrina. Quer dizer, é melhor expressar. A palavra jurisprudência significa, em rigor, doutrina. E só sucessivamente se admite a jurisprudência dos tribunais. Então, eu distingo na linguagem a jurisprudência doutrinária da jurisprudência pretoriana, jurisprudência dos tribunais. Aqui menciono esta. A jurisprudência pretoriana diz que, a despeito de a hipoteca judiciária constituir um efeito secundário da sentença, ou seja, já vimos isso na aula anterior, se emana da sentença, independentemente de pronunciamento judicial, e com indiferença de seu trânsito julgado, é, contudo, aspas, imprescindível sua especialização, como forma de individualização do bem a respaldar a obrigação. Isso é um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Dando-se, então, oportunidade processual a que o devedor se manifeste. No mesmo sentido, em outro julgado dessa corte, posterior, disse que a necessidade, isso aqui está sendo citado entre aspas, de procedimento próprio de jurisdição voluntária para registro da hipoteca judiciária, eis que é necessária a prévia avaliação dos bens indicados pela embargante com a realização de prova técnica. Não necessariamente acho, com todo respeito, que é dessa prova técnica, de avaliação, mas a indicação de um valor, sim, e de quais imóveis devam ser abarcados pela hipoteca, sim. Nessas circunstâncias, notem, ainda que não se reclame e haja na sentença condenatória uma prolação que ordene ou declare a hipoteca judicial, sempre caberá uma decisão judicial acerca do imóvel ou imóveis objeto da garantia, bem como sobre o valor da dívida referencial, salvo, já o dissemos, o caso de adotar-se a seu propósito o valor atribuído à causa. Na exposição anterior, da semana passada, nós dissemos, nada impede que o credor indique um valor provisório, o juiz da causa ouve o devedor, se não houver impugnação, adota esse valor, embora possa não ser o valor da causa. Porque a hipótese, efetivamente, em que esse valor da causa acaba, casos de procedência parcial, de demanda, caso de indexação no curso do processo, uma série de coisas que pode levar a resultado diverso. Ter o acerto, entretanto, neste ponto, concordo inteiramente com o Dr. Narciso Orlando de Neto, quando ele ensina que, aspas, ao juiz não compete mandar inscrever de ofício ou a requerimento a hipoteca judiciária. Essa é a história. Não compete a ele. Quanto ao requerimento, quer dizer, a expedição de um mandado pode ser no sentido de autorização para que, havendo rogação do interessado, se registre. Só como formação de título. Ou seja, na prática, o que tem ocorrido frequentemente é que os juízes se têm substituído a atividade dos interessados e ele determinado o registro. E aí o título volta e o juiz às vezes se sente até um pouco incomodado, porque eu determinei que se registre. Isso é um objeto de um pedido, tem que haver rogação, instância. Quem pode depois requerer a citação de eventual dúvida não é o juiz. Não tem nenhum sentido que o juiz faça isso. Ou seja, isso é um título judicial, e como todo título judicial, há um apresentante, um solicitante desse registro. Esse é que é o rogador, o rogante. Portanto, a rogação é direta perante o registro de imóveis
e deve proceder do credor. Atenção, porque esse é o ponto que me parece nevrálgico aqui da nossa posição de hoje. Deve proceder do credor, de seu procurador negocial ou de seu advogado constituído nos autos em que prolatada a sentença da qual deriva a hipoteca. Notem que eu afasto aqui aquela previsão do artigo 217 da Lei dos Registros Públicos, no sentido de que qualquer interessado possa promover o registro. Estou dizendo aqui com todas as letras que só podem promover o registro da hipoteca o credor, um procurador negocial, claro, se eu indico um procurador que tenha mandato para praticar o ato, ou o advogado constituído nos autos em que prolatada a sentença da qual deriva a hipoteca, porque isso é natural que ele tenha mandato para cumprir todos os atos que interessem a esse processo. De fato, a instância registrária há de ser aqui direta, ao revés do que no processo eletrônico tem sido frequente, ou seja, remessa dos títulos inscritíveis por iniciativa e diligência do cartório judicial. Isso é tudo muito econômico, muito prático, muito bonito, etc., etc., funciona muito bem do ponto de vista de tramitação, só que o aspecto jurídico fica completamente desconhecido, nós vamos ver as razões em seguida. O problema que está posto contra a hipoteca judiciária é o de que o solicitante não pode ser qualquer pessoa, mas apenas o credor, ainda que o seja por meio de mandatário, como eu disse, munido do instrumento de mandato, ou advogado que patrocine nos autos em que proferida a sentença da qual emana a garantia judiciária. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil prevê a responsabilização objetiva do credor, se houver cassação ou reforma da sentença. Então imagine o seguinte, eu ganho uma determinada ação, o devedor percebe que o juiz se equivocou, havia uma prova, vamos pegar aqui um exemplo, né? Havia uma prova de quitação nos autos, o juiz passou em branco pela quitação. Aí o devedor, percebendo isto, corre ele, réu na ação, e pede para registrar a hipoteca. Por quê? Porque depois haverá responsabilização objetiva do credor. É por isso que não pode haver outra pessoa esse é um caso, a meu ver, inédito no direito brasileiro, de uma restrição tão clara sobre a iniciativa do registro da instância registral. De modo que esse credor responde, aspas, independentemente de culpa, por isso vai ter a responsabilização objetiva, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da condição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos, parágrafo 5º do artigo 495, ou seja, reverte aí a execução. Isso é um problema sério, porque imagine o seguinte, eu então, aproveitando-me da situação, percebi que o juiz se equivocou, vou reformar a sentença no tribunal, vou eu próprio, devedor, registro a hipoteca judiciária, aguardo a reforma do julgamento do tribunal, e aí digo, olha, fui prejudicado, porque eu ia vender este imóvel, olha aqui as ofertas que eu tenho aqui, ó, perdi tudo isso, então, perdas e danos contra o credor que responde sem culpa, pelos danos causados com o registro da hipoteca. Aliás, essa é uma das razões pelas quais essa hipoteca não tem grande prestígio, ou nenhum prestígio sociológico em nossos tempos. Ninguém quer arriscar-se a uma situação dessa em que pode sofrer perdas e danos, quando há outros modos de garantir-se. E aqui, a meu ver, põe-se o tema de que deva restringir-se quem possa efetivamente fazer o registro dessa hipoteca. Portanto, diante dessa combinação sancionatória, não é mais qualquer pessoa que pode solicitar o registro da hipoteca judicial, mas somente aquela que responde pelos riscos da inscrição. O credor, seja ele que o peça pessoalmente, seja que o peça por meio de mandatário, seja ainda por meio do seu advogado no processo. Mas aqui há uma questão que nós devemos pôr em cogitação. Pela primeira vez, de conseguinte, cabe ao registrador aferir a legitimidade rogatória. Eu vou ter de aferir isso. Isso aqui não está previsto. A lei não diz que o registrador, a cada vez que alguém pede um registro, investigue se tem legitimidade, se tem interesse. Quando eu tratei aqui do princípio da rogação, eu levantei uma hipótese mais por homenagem à doutrina do que com convicção pessoal. É que a doutrina, sobretudo a espanhola, diz que quem acha uma escritura na rua
não está legitimado a registrar. Então eu disse, olha, também no Brasil pode ser assim, se houver uma alma generosíssima que encontrando uma escritura na rua, chega no carro, olha, eu encontrei aquele na rua, vim aqui registrar, quanto é? Eu vou pagar o nome da pessoa, é possível que o registrador deva, por cautela, num primeiro momento, obstar a esta pretensão. Mas fora isso, não cabe ao registrador investigar a legitimidade de quem pede, nem o interesse de agir. Aqui sim, seja uma hipótese em que o registrador afere a legitimidade rogatória. Se quem se apresenta no balcão solicitando o registro é o próprio credor, ou tem mandato do credor, ou é o advogado que atuou no processo, dentro da documentação correspondente. Do contrário, nós estaríamos aqui abrindo a porta para, efetivamente, uma fraude. Ou seja, que o próprio devedor quisesse arriscar a possibilidade de ganhar alguma coisa de futuro com perdas e danos mediante o registro. Nós tivemos um caso lá no direito público, não diz respeito a isto, já tratamos aqui em exposições anteriores, de um adquirente que move ação contra uma autarquia porque não registrou uma servidão de passagem de tubulação pelo imóvel. Entendendo que o artigo 169, de fato, diz que o ato era obrigatório, e ele move diz que quero perdas e danos, porque eu comprei o imóvel sem saber que havia servidão, não posso construir sobre isto. E direito, em princípio, tem. O problema, a Câmara entendeu, eu nem sei se isso foi parar nos tribunais posteriores ou não tenho notícia desse fato, a Câmara entendeu, por unanimidade de votos, que, embora houvesse eventual pretensão contra quem não registra, haveria de constituir-se em mora, porque a lei não diz qual o prazo para esse registro. Além de não dizer qual o prazo, como aí se aplicaria o 217, qualquer de nós poderia ser o promovente do registro. Então, haveria necessidade de interpelar primeiro e depois, constituído em mora, mover a pretensão. Só que se dava o caso que, uma vez interpelado, já sabia, né? Denunciava que sabia da existência da servidão e, portanto, não perderia a razão de ser o pleito indenitário. O ideal, de fato, a entender-se que o registro seja obrigatório, isso seria, de fato, até interessante, tanto do ponto de vista formal, quanto secundariamente, evitando fraudes, e fazendo com que os títulos chegassem todos ao registro, evitando aí contratos de gaveta, etc., que constasse da lei. Dentro, no prazo de tanto tempo, deve promover-se o registro sob pena de multa ou de perdas e danos, etc. Mas isso não está na lei. A verdade é que não há sanção. Sanção é só indenitária e resta saber até que ponto é possível entender-se aqui presente um atraso que depende de interpelação sempre, porque não está previsto na lei o prazo certo para praticar-se a inscrição, para requerer-se a inscrição. Muito bem, ao encerrar aqui a aula, quero dizer que estive lá como já havia anunciado, estive na Bahia, na Faculdade Baiana de Direito. Lá ministrei uma aula, me pareceu razoável, sobre a distinção entre fé notarial e fé registral. E, em seguida, tratei de um tema mais específico do registro de imóveis, que é um tema que exigirá ainda aprofundamento doutrinário maior, sobre a eficácia prenotante, de que eu me vali para justificar aqui uma posição a respeito da vigência da prenotação nos processos extrajudiciais de uso capião. Como é que nós podíamos contornar a paralisação do registro, a possível paralisação do registro, com uma aplicação muito literal desse dispositivo. E um público muito interessante, eles estão fazendo... Essa faculdade tem um prestígio muito grande lá em Salvador, é do professor Fred Didier, ele que é o principal nome aí dessa faculdade. E o Dr. Bernardo Kese me recepcionou lá, também estive com uma grande registradora da Bahia, Helen de Oliveira, com quem tive a oportunidade de estar há algum tempo, ela e a família inteira. E os resultados são muito promissores na Bahia. Penso que enfim, o cumprimento da norma constitucional, a observância da norma constitucional, que corresponde à natureza das coisas,
historicamente no Brasil, de deixar os registros em mãos de gestão privada, vem dando resultados muito adequados na Bahia, ou seja, há um crescimento doutrinário manifesto lá. Mercê também é preciso que se diga, agora aqui como um tributo de justiça, a atividade dos assessores da Corregedoria Geral da Justiça na Bahia. Uma certa continuidade. Até uma moça lá que não é juíza, uma servidora do tribunal, a Cristiane, dedicadíssima, que trabalha muitíssimo bem. Isso está fazendo com que todas as vezes que eu vá à Bahia, venha recolhendo progressos doutrinários interessantes. E é claro que isso vai acabar refletindo positivamente no serviço, suposta a idoneidade moral daqueles que tocam o serviço registral lá. E penso que a Bahia dá motivos de grande esperança para o crescimento doutrinário do registro. Da mesma forma, volto a dizer que está em vias de constituição a Academia Notarial e Registral do Paraná, que vem sendo instituída pela tabeliã Mônica Dalla Vecchia, do Colégio Notarial do Paraná, e também em Pernambuco, graças aí ao concurso da Graziela Guerra, que é tabeliã em, como é que chama? Jaboatão do Guararapes, que ela é colada a Recife, e do André Velaverde, que é registrador de imóveis. Parece que lá também surgirá a academia. E, por óbvio, vai de vento em popa a academia do nosso prezado Tiago Estrela, que tem uma atividade incansável lá no Maranhão. De modo que alguns resultados nós estamos colhendo ao final desses 3 anos de atividade. Isso é muito interessante. Eu parabenizo o reitor da Universidade Registral, o doutor Ivan também, pela atividade que vem devotando aqui a nossa Universidade do Registro. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso curso, a presença do público que nos assiste pela via eletrônica. Cumprimento particularmente mais uma vez a professora Isabela e a doutora Larissa Moura. Agradeço ao doutor Renato Nalini e ao doutor Flaviano Galhardo o patrocínio que concedem a estas nossas reuniões. Muito obrigado e, se Deus quiser, nos vemos na semana que vem.